Olá, queridos, graça e paz. Mais uma live para o nosso canal, tanto aqui para o Instagram quanto para o YouTube. Estamos hoje aqui, com o coração queimando, para estar fechando aqui essa síntese do que estamos trabalhando no espólio da primeira e da segunda epístola de Tessalonicenses. E eu estou aqui com o coração queimando para poder estar fechando com vocês esse espólio hoje, dentro dessas duas epístolas, a qual nosso querido, amado apóstolo Paulo escreveu com o seu próprio punho. Seu próprio punho ele escreve a nossos queridos irmãos ali de Tessalônica, a qual deixou para nós assim muitos exemplos a serem seguidos e obedecidos através da palavra do Criador. E nós vamos hoje estar fechando aqui. Nós no último vídeo falamos do resumão, né, do capítulo 1, que nós fizemos aqui, das características da igreja de Tessalônica, no qual nós também usamos e temos todo aquele que segue a Cristo, independente, nós sempre falamos aqui de denominação. Nós, independente de religião, nossa intenção aqui nessa live é poder compartilhar um pouquinho da palavra do Criador, trazendo aqui lições bíblicas, né, pelo qual vai nos trazer edificação e nos trazer despertamento da nossa vida diária. E hoje eu vou fechar fazendo uma síntese das duas epístolas aqui, através de uma meditação indutiva, né, com perguntas e respostas. Então vem conosco, eu quero te convidar também a se inscrever no nosso canal, André Molinari Desacelera. Vai lá, dá uma olhada, nós temos mais de 110 vídeos ali, na verdade mais de 115 vídeos já ali. Então se inscreva no canal, dê um joinha lá para que nossos vídeos se tornem relevantes. E assim o YouTube entende que é importante que passe para outros também estarem assistindo, e assim nós estaremos juntos divulgando a palavra do Criador. Amém, querido? Desde já eu desejo também para você assim, tudo de bênção, toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que o Eterno continue abençoando a sua vida, a sua família. Eu quero dizer que independente dos processos que você esteja vivendo ou passando, tudo na vida é uma fase, são momentos, e eu tenho certeza, como diz as Escrituras, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor, não é verdade? Então eu quero te convidar aqui, deixa eu abaixar aqui um pouquinho o outro aparelho, isso, para que nós possamos estar juntos aqui, firmes, fechando aqui, de forma bem simples, né? Nós vamos trazendo aqui espólios acerca das epístolas de Tessalônica, escrita pelo apóstolo Paulo, aquela igreja avivada, né, que gerou muitos filhos para o reino de Deus e que serve para nós de exemplo a ser seguido. Amém? Então vamos lá, eu vou começar aqui dando essa síntese, né, com a primeira pergunta. Qual o tema principal da carta aos Tessalonicenses, da epístola? Inclusive nós até explicamos aqui a diferença de epístola e carta no outro vídeo, né? Mas eu posso falar aqui rapidinho. Carta é quando um dos apóstolos escrevia endereçada a uma pessoa, e epístola é quando era endereçada a um conjunto, a um grupo de irmãos, de cristãos, de servos do Senhor, de amigos e amigas que ali tinham o privilégio de desfrutar dos ensinos dos apóstolos através das epístolas, né? Isso é muito legal. Então vamos dar aqui essa síntese das duas epístolas e vamos dar prosseguimento aí nas demais, na continuidade de inspirações a qual o Senhor for nos compartilhando, e nós vamos compartilhando com você também, tá bom? Você torna a dizer, meu amigo, minha amiga, meu irmão, isso é independente de religião, de denominação, porque a única religião que traz para o ser humano selo de vida eterna, de eternidade, essa religião que vem do original grego relignos ou religare, não é?
que vem de religar. O único que religa o homem a Deus é Jesus Cristo, não é verdade? Então vamos dar continuidade aqui nessa síntese que vamos fazer das epístolas de Tessalônica, beleza? Então vamos junto aqui e eu vou estar fechando hoje aqui com esse vídeo, beleza? Diz assim: qual o tema principal das epístolas dos Tessalonicenses, né, ou da carta que o apóstolo Paulo escreveu para eles? Ou está aqui conosco alguns irmãos já aqui ao vivo com a gente. Deus te abençoe, irmão Carlos Alberto, que o Eterno continue te abençoando juntamente com a sua família, querido. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos aqui, a graça e a paz. O Vander Melo também, que esteve conosco aqui, e possivelmente deva estar. Deus te abençoe. E também se inscrevam lá, amados, lá no nosso canal, se ainda não são inscritos, tá bom? André Molinari, desacelera, compartilha para outros, para irmos juntos aí divulgando a palavra do Criador com muita simplicidade, no entanto, com muita seriedade, com muito amor no coração. Vamos lá? Então eu estou fazendo aqui essa síntese, começando, né? Essa síntese aqui da epístola de Paulo aos irmãos de Tessalônica. E nós vamos fechar aqui hoje com o último vídeo. Nós demos um resumão do capítulo 1 e agora vamos fechar a epístola, as duas epístolas hoje nesse vídeo aqui de forma bem objetiva. Amém? Diz assim: qual o tema principal da carta dos Tessalonicenses? Um dos principais temas abordados por Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses é a segunda vinda do Senhor Jesus. Ele concentrou-se na participação dos justos nos acontecimentos relacionados à segunda vinda, principalmente no que se refere aos santos que já tiveram falecido. Então Paulo também, esse é um dos pontos principais aqui da epístola aos nossos irmãos ali, que tão avivados que eram e que alguns já haviam partido para o Senhor, e Paulo ali estava falando da esperança, né, de que a vida não termina no plano físico, pelo contrário, está apenas começando, não é? Porque quem tem Cristo já exerce da vida eterna. E aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 19, Paulo confirma isso, que diz assim, ó: pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vós são a nossa glória e a nossa alegria. Então Paulo falando da convicção que ele tinha de que, ainda que ele não tivesse visto novamente aqueles irmãos, aqueles filhos na fé que ele gerou, ele veria novamente na glória, na vinda do Senhor. Isso aqui é bem legal, não é? O capítulo 3 também, verso 13, ele diz assim, ó, se você tiver a sua Bíblia aí, você pode nos acompanhar ou nos ouvir aqui, ó: que ele fortaleça o coração de vós para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, ó, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Observa que Paulo está sempre focando o contexto da vinda do Senhor. E é importante observar que Paulo acreditava, pelo que nós observamos, principalmente nessas duas epístolas, que Paulo tinha a convicção de que Jesus podia voltar a qualquer momento. E esse deve ser o nosso espírito, esse deve ser a nossa fé. A nossa fé tem que ser exatamente assim, acreditando que o nosso Mashiach, o nosso Salvador, pode voltar a qualquer momento. Isso é muito legal. E ainda falando sobre isso, o capítulo 4, verso 13, nos confirma novamente. Vamos ler, diz assim, ó: irmãos, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Olha aqui mais um versículo confirmando o que nós estamos dando nesse espólio aqui, nessa síntese, né? Falando agora da primeira epístola de Paulo aos irmãos em Tessalônica. E um dos principais temas abordados por Paulo nessa primeira epístola é a segunda vinda do Senhor Jesus. Muito legal, né? Vamos ver ainda aqui, e Paulo fala isso do verso 13 até o verso de número 17. Vamos ler rapidinho? Diz assim, ó: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu,
cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Poxa, olha que legal, queridos. Observa aqui que o apóstolo Paulo, ele tinha convicção de que Cristo poderia voltar a qualquer momento. É tão real isso que nós, os que estamos vivos ou estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens no céu, mas os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso trazendo essa síntese dentro do propósito principal do apóstolo Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses. Muito legal, não é? Agora, no capítulo 5 ainda, em continuidade, olha o que diz o versículo 1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ou seja, e aí vai até o verso 10, vamos continuar lendo? Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores, olha isso aqui, de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Queridos, o que tem acontecido no mundo, não é? São as evidências e sinais de Mateus capítulo 24, que fala de guerra, rumores de guerra, fome, peste. Nós temos enfrentado tudo isso, haja vista o que enfrentamos na pandemia, não é verdade? E os sinais das Escrituras estão aí. E é importante a gente observar o que o apóstolo Paulo disse aqui, abrindo aqui apenas um parêntese, para falarmos um pouquinho só de escatologia, não é? Eu amo escatologia e ela é muito abrangente, existem 3 linhas aí, vertentes bem fortes sobre a escatologia, mas não é isso que eu quero entrar, eu quero focar apenas aqui no versículo. Paulo diz algo interessante aqui no versículo 3, ele diz, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, em outra tradução, repentinamente, não é? Porque a Bíblia fala, Jesus dizendo sobre a falsa paz, vai dizer lá o texto, ó, se disserem Cristo, eis que o Cristo está ali, ou que o Cristo está aqui, não creais, não é? Porque eu acredito que nós estamos vivendo o princípio das dores. Eu não sei se você pensa da mesma forma, se pensa diferente está tudo bem, porque esse aqui não é o objetivo, né? Mas olha aqui, o que Paulo vai dizer no verso 3. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Olha isso aqui, irmãos. Vocês todos são filhos da luz do dia. Não somos da noite nem das trevas. Uma linguagem, né, daqueles que já seguem a Cristo, que estão na luz, não é? Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não dormamos como os demais. O dormir aqui é uma linguagem figurativa, no contexto a santificação, no contexto a estarmos dia após dia atentos às profecias, nos consagrando, porque a salvação, ao mesmo tempo que ela é coletiva, ela é individual. É importante nós entendermos isso, não é verdade? Ela é individual, portanto não dormamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Observa que a igreja de Tessalônica era uma igreja avivada, porque Paulo confirma que eles estavam vigiando, que eles estavam congregando, que eles estavam se ajudando na oração, no jejum, na santificação, no aconselhamento, na palavra. Então aqui é um rápido espólio sobre esse foco do apóstolo Paulo aos irmãos ali de Tessalônica. Dá vontade de continuar falando, né? Porque a palavra do Senhor é uma fonte que salta para a eternidade. Mas voltando aqui para o foco, nós já demos aqui a primeira síntese, né? Qual é o tema principal da carta aos Tessalonicenses? Então, um dos propósitos principais, dois principais temas abordados por Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses é a segunda vinda de Cristo. Para quem Paulo escreveu o Tessalonicenses? Muito bem, trecho da primeira epístola ao Tessalonicenses no papiro 30, foi a primeira carta que o apóstolo Paulo ele escreveu para o próprio punho, né? Ele estava com Silas e Timóteo. Paulo pede Silas para ir lá. Eu falo isso nos vídeos anteriores. Paulo pede Timóteo para dar uma olhada no povo, como é que está lá o trabalho, como é que está a obra, e Timóteo vem com notícias maravilhosas acerca dos irmãos de Tessalônica, e Paulo escreve o próprio punho e manda Timóteo lá novamente para levar para eles a carta, e orientando e trazendo essa maravilhosa carta que nós estamos aqui meditando de uma forma bem objetiva e simples e sintetizada. Então, Paulo, para quem Paulo escreveu Tessalonicenses? Escreveu para os irmãos que ali se converteram, tanto judeus quanto gentios, não é? E foi a primeira carta que o apóstolo Paulo, com o apoio de Silvano, que é o mesmo Silas, né? De Silas e Timóteo, e redigiu aos cristãos da cidade de Tessalônica, na época pertencente à província da Macedônia, no Império Romano. Inclusive, tinha um procônsul romano que ali governava Paulo, e a cidade tinha até umas regalias relacionadas a impostos. Eu falei isso também nos vídeos anteriores, não é? Dando continuidade aqui, então, já respondido aqui para quem Paulo escreveu o Tessalonicenses, vamos continuar. O que quer dizer a palavra Tessalonicenses? Também dei um spoiler bem legal no vídeo anterior, mas eu estou dando aqui uma síntese geral, né? Quem fundou a igreja dos Tessalonicenses? Reza a lenda, né? Ou é óbvio, as pesquisas, os estudos, né? Dentro das confirmações, através dos pergaminhos, das escritas, né? Que o apóstolo Paulo visitou a cidade e foi um dos fundadores da primeira igreja cristã de Tessalônica. Paulo escreveu 2 cartas que nós estamos aqui comentando, dedicadas à cidade, dedicada àquele povo abençoado, e também para todos nós, para todo o povo de Deus. O que motivou Paulo a escrever a primeira carta ao Tessalonicenses? Paulo foi conduzido pelo Espírito Santo a escrever 1 Tessalonicenses com a intenção de suprir várias necessidades daquela igreja, mas principalmente para encorajar aqueles cristãos a perseverar na fé, no amor. Isso é muito legal, apesar de toda a perseguição, porque a perseguição era intensa ali, foi muito intensa, principalmente nesse período de grande avivamento. Onde tem grandes avivamentos, também tem grandes perseguições. Isso faz parte, ou às vezes até vem depois de uma grande perseguição, e também através da oração da igreja contínua. Chega uma hora que Deus responde, não é? Porque nós oramos pedindo a Deus avivamento, e chega uma hora que o Senhor responde. Então não pare de orar, não pare de buscar, não pare de perseverar, que Deus é fiel, está ouvindo a tua oração, está ouvindo a nossa oração. Seja qual for a fase que você estiver passando, Deus está te ouvindo. Faça o que é preciso e não se preocupe que o Senhor vai fazer a parte dele. Deus é fiel. Amém? Muito bem, continuando. Sim, deixa eu abrir uma rápida observação aqui. Paulo funda, né, a igreja de Tessalônica, mas é importante dizer que as igrejas que Paulo fundou eram nos lares. A igreja nos lares, nas casas.
Então é importante que cada casa seja uma igreja de Cristo, onde está ali a família reunida. Eu quero te motivar a fazer culto doméstico com a tua família, a você reunir a tua casa, reunir teus filhos, todos os dias, separa meia horazinha do teu tempo e faça culto doméstico. Isso é muito importante e edificante para as nossas vidas e famílias, não é? Ser um seguidor de Cristo é muito mais do que ir ao templo ou congregar numa comunidade. É você viver um estilo de vida em obediência a Cristo, né? Em santificação, desfrutando, queridos, de todas as promessas que Ele tem para as nossas vidas. Isso é muito legal. Quem entregou a carta aos Tessalonicenses? Nós já falamos no vídeo anterior. Como eu disse, eu estou fazendo uma síntese geral aqui, não é? Foi Timóteo que levou, né? Mas deixa eu vir aqui de forma mais técnica, né? As duas epístolas fazem parte do Novo Testamento e a tradição atribui a autoria delas ao apóstolo Paulo, que as escreveu no período 50 a 52 a.C. Tessalônica ela era a capital da província romana da Macedônia, região que hoje faz parte da Grécia, onde Paulo estava quando escreveu a carta aos Tessalonicenses. Bom, onde ele estava? Paulo estava em Corinto, quando Paulo escreve aos irmãos ali de Tessalônica. Escreveu de Corinto a epístola aos Tessalonicenses durante a sua segunda viagem missionária, por volta, como nós falamos aqui, do ano 50 a 51 a.C., qual possivelmente há uma forte possibilidade de que quem entregou, que o apóstolo Paulo pede para Timóteo ir lá e levar a carta para os nossos irmãos de Tessalônica. Qual a história dos Tessalonicenses? Já falei isso aqui também no vídeo anterior, de uma forma um pouquinho mais aprofundada e mais objetiva também. Sua fundação ocorreu no 4º século a.C., no ano 305 antes. Eu disse isso no vídeo anterior. A importância cresceu rapidamente devido à posição geográfica. Era uma cidade portuária, ligando os mares em Egeu e Adriático. Isso aí. Já nos anos 42 a.C., era considerada uma das cidades livres do Império Romano, sendo governada, como disse anteriormente, por um procônsul romano. Qual o elogio Paulo fazia aos Tessalonicenses? Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. Eu falei isso bastante aí quando nós falamos do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, que nós falamos de características, e eu lembro claramente, falamos de 3 características: amor, fé e perseverança. Depois falamos da escolha, da eleição de Deus. Depois falamos da importância de você ter um mentor, né? Tudo isso está em um dos nossos vídeos aí. Se você ainda não viu, eu te motivo aí a estar assistindo lá, porque ficou bem legal, né? Então, um dos elogios do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. Os cristãos de Tessalônica, também antes, lá no início, também chamada Salônica, tá? Falei isso em um dos nossos vídeos. Era o objetivo de amor do apóstolo, pois neles ele via o fruto do seu ministério. Abrindo um parênteses aqui. Perdão. Eu sirvo a Cristo há alguns anos. Para ser mais exato, há mais de 30 anos. É tão bom quando você vê o fruto e saber que você, de alguma forma, fez parte daquilo. É ou não é? Eu não sei se você já tem essa experiência de caminhada cristã, de gerar filhos para o reino de Deus. Eu falava isso esses dias com os irmãos na igreja, lá no templo, porque não basta, né? É muito bom a gente cultuar, adorar o Senhor através dos louvores, através da palavra do Senhor, ouvindo a mensagem. É muito bom estar no culto adorando o Senhor com a comunidade. Mas eu falava também, eu sempre estou falando isso, da importância de você, de nós, gerarmos filhos para o reino de Deus. Paulo, ele
O elogio de Paulo para os irmãos de Tessalônica era isso. Paulo viu aquilo que o trabalho das mãos dele dando fruto. Isso é maravilhoso, gente. Se você ainda não teve essa experiência, é possível. Começa a pedir a Deus para te dar filhos espirituais. Se você que ainda não seja independente da tua religião, quero dizer que Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois é, esse é um dos maiores prazeres da vida de quem serve a Cristo, é poder ser canal de salvação para a vida de outros. E salvação, quero dizer, não é você ir ao templo. Salvação não é você ser beato de templo. Você pode estar todo dia no templo e não ter o selo da salvação. Porque a salvação é Cristo já reinando dentro de você através da pessoa do Espírito Santo. Quem está nos conduzindo nessa live aqui, eu estou sendo uma ferramenta, mas é o Espírito Santo. A maior intenção minha é que o Espírito de Deus tenha liberdade nas nossas vidas, na minha, na sua, na nossa família. Né? E Paulo, eu estou abrindo esse parênteses porque Paulo ele fica muito feliz de ver o resultado ali do avivamento em Tessalônica e ele ter feito parte disso. Né? Isso é muito legal. O objetivo de Paulo, como diz aqui, um dos elogios de Paulo aos irmãos lá de Tessalônica foi a respeito de modo como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. Os cristãos de Tessalônica eram um objetivo de amor do apóstolo, pois neles havia o fruto do seu ministério. Muito legal isso aqui, não é verdade? Onde ficava a cidade de Tessalônica? Salônica, como nós falamos, também conhecida como Tessalônica ou Tessalônica, em grego, né, Romanis, Tessaloniki, né? Vitória sobre os tessálios, né? É a segunda maior cidade da Grécia e a principal cidade da região grega da Macedônia. Olha que legal. O que aprendemos com 2 Tessalonicenses? E aqui nós findamos. A segunda epístola aos Tessalonicenses fornece detalhes significativos sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Alguns exemplos incluem as verdades de que o Senhor retornará em uma labareda de fogo e que os iníquos padecerão eterna perdição ante a face do Senhor. Você quer saber disso? Está lá em 2 Tessalonicenses, lê lá, está de forma bem específica, é fácil, não é? E nós aqui deixamos para você essa meditação, 2 Tessalonicenses capítulo 1, o verso 8 e 9 diz assim, ó, olha o que diz lá. Eu vou ler a partir do versículo 7. E dá alívio a vós que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, ó, como os seus santos anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. Olha só, falando sobre a vinda do Senhor, dando um dos espólios aqui da vinda do Senhor. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vós que creram em nosso testemunho. Maravilha. Eu vou ser muito sincero para você. E todas as epístolas são maravilhosas de Paulo, as epístolas gerais, os demais apóstolos são maravilhosas. Os 4 evangelhos, o evangelho de Cristo narrado por 4 autores, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas, querido, como o Espírito Santo fala comigo através dessas epístolas. E eu estou aqui de forma bem simples, compartilhando um pouquinho o que tem estado no meu coração, fogo que tem queimado a minha alma, o meu espírito e o meu corpo.
me impulsionado a compartilhar com você um pouquinho dessa palavra tão linda e maravilhosa. Que Deus te abençoe, queridos, e até a nossa próxima live. Não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal do YouTube, André Molinari Desacelera. Vai lá, se inscreva lá, deixa o seu like, compartilha com outras pessoas e com certeza você fará parte da evangelização, do anunciar as boas novas de salvação, que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Você só está assistindo esse vídeo porque certamente o Espírito Santo abraçou aí você e está fazendo com que você fique comigo até agora, aqui no presente. Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família. Você que vai assistir no futuro, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. E até a próxima, queridos. Shalom e tchau.